Esse foi o melhor episódio de The Beginning of the End até agora. Dos 3 episódios lançados, esse foi o melhor, e ainda assim, ele é ruim. Eu acho incrível como esse anime não aprende com seus erros e continua piorando, mesmo quando ele acerta um pouco, ele erra no resto. O que mais me doeu foram as cenas com a Sylvia, que teve muita coisa cortada e mudada. As cenas com ela foram quase totalmente diferentes do original, e isso é muito triste. Porém, o design de dragão da Sylvia me surpreendeu, e foi a melhor coisa que esse anime já ofereceu até agora e talvez tenha para oferecer no futuro, eu não duvido. E esse design só apareceu uma vez na obra, mas será a melhor coisa da temporada inteira. Então agora vamos falar sobre esse episódio triste que eu presenciei aqui. Eu sou o Diogo, dono do canal Grude Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque eu tenho bastante vídeo de The Beginning e mais ainda pra sair. Então se inscreve aí e acompanhe. E claro, deixa o gostei também para apoiar o vídeo. O episódio já começa com Arthur dentro da caverna de Sylvia, tentando atacar ela por causa de sua aparência diabólica, demoníaca, mas claro, não conseguindo porque ele é uma criança fraca e ela é um fucking dragão. Mas agora, o que se passa nessa cabeça de caixa d'água que ele tem pra ele ver um bicho desse tamanho e atacar ele? Sendo uma criança que mal consegue se mexer sem mana porque tá todo lascado depois de cair de um penhasco. Esse moleque é muito burro, onde então ela fala que está do lado dele e que ele ainda tem muito a aprender antes de pegar umas frutinhas e dar pra ele comer, já que ele precisa comer para se recuperar totalmente. E ela tá sendo gentil com ele ainda, ele atacou ela e ela foi gentil. E agora, porque do nada o Arthur ligou o modo de criança de 4 anos de idade chorando, é um mistério pra mim. Ele do nada começar a chorar ali, é um grande mistério pra mim. Isso não faz sentido acontecer, mas tá bom, ele é uma criança de 4 anos, vamos pensar que isso é verdade, ele é uma criança. E bem, esse começo como um todo já tá bem errado e diferente do original. Como eu disse no vídeo passado, não era para Sylvia ter saído dessa caverna. Ela ter ido pegar ele na floresta vai contra a própria narrativa da história, tanto que nesse próprio episódio ela fala sobre não poder sair da caverna, e ainda assim ela saiu para pegar ele, o que não faz sentido. Mas claro, cortaram todo o conteúdo do Arthur indo até a caverna dela, que é um conteúdo que não é super importante, mas pra que cortar isso e depois adicionar uma luta nada a ver depois, tá ligado? Mas relaxa que esse conteúdo cortado eu vou te contar agora. O Arthur primeiramente acordaria todo detonado na floresta abaixo do precipício e veria o cadáver do mago que caiu ao seu lado, onde o cara tá acabado, tipo o corpo tá todo torto, destruído, ao ponto de que mesmo sendo um rei, ele vira e passa mal ao ver aquela cena logo após acordar depois de cair do precipício. E então ele desmaiaria de novo. Então mais pra frente, outro dia, ele acordaria e se arrastaria para comer algumas frutinhas que estavam ali perto, e com isso ele desmaia de novo. E então em outro momento, outro dia talvez, ele acorda de novo e não consegue se mexer direito. É quando ele começa a forçar seu corpo usando mana para se levantar e começar a pegar suas coisas e seguir seu caminho. E é quando uma voz começa a falar com ele em sua cabeça, onde ele inclusive acha que até mesmo aquele mago estivesse vivo, sendo bem engraçado ele querendo lutar contra o cadáver. Mas aqui ele descobre que essa voz salvou sua vida, senão quando ele caiu do penhasco, ele teria ido dessa pra melhor, obviamente, porque ele é uma criança fraca. E aqui a voz fala na cabeça dele que ela não pode sair da caverna, então ele precisa ir até ela. Diferente do anime, onde ela saiu da caverna, foi na floresta, pegou ele e o levou pra caverna. Como que isso faz sentido? Eu não faço ideia. E então o Arthur seguiria para a residência da voz, porque ela diz que ela é a única que pode o mandar de volta para sua casa. E assim, ele segue sua orientação andando pela floresta até a sua casa, onde teve até mesmo pausa para ele tomar banho em um rio, onde temos então uma piada sobre ele não ter nada para mostrar ali embaixo. E finalmente ele chega na entrada da caverna, e ao pular lá dentro, ele encontraria Sylvia, e claro, você cagaria de medo dela, porque ela é uma fucking armadura gigante. Porém, ela tratou ele com gentileza, falando que vai demorar um pouco para abrir o portal, então nesse meio tempo, descansa, come e se recupere. E o Arthur naquele momento nunca atacaria a Sylvia apenas para levar um peteleco e começar a chorar como uma criança de 4 anos. Isso não acontece, ele não ataca ela, ele é racional, ele sabe que se ela chamou ele ali, tem um motivo, eles podem conversar. Então obviamente o anime mudou essa parte também. E é então que nós temos ela mostrando para Arthur que a sua família está bem, que eles fugiram, e ele fica todo feliz, agradecendo ela por falar isso e tudo mais.
conseguindo relaxar que todo mundo saiu de lá. Mas aí novamente temos algumas coisas que eles tiraram do anime, como o Arthur fazendo algumas perguntas para a Sylvia. Que lugar é esse? Por que ela está sozinha? Como ela se feriu? Por que ela o salvou? Por que ela está ali? E ela fala onde está na floresta e que ninguém chega nesse lugar porque ela afastava todos que chegavam perto, embora fossem poucos os casos que chegassem até ali. E ela diz que está sozinha porque não tem mais ninguém. Ela tem muitos inimigos que desejam desesperadamente algo que ela possui. E ela ganhou essa ferida em sua última batalha, antes de conseguir escapar e fugir para essa caverna. E ela salvou ele por sua coragem e sacrifício. Ela foi tocada pelo que ele fez por sua mãe. Ou talvez tenha sido porque ela ficou solitária. Ela mesma não sabe por que ela o salvou. E em seguida, ela se retiraria um pouco para descansar. Isso porque a sua ferida dói. E para criar o portão do Arthur, ela precisa estar em boas condições. E assim, o tempo foi se passando. O Arthur ficou lá com ela, foi treinando, se recuperando, conversando com Sylvia, se aproximando dela, os dois criando um vínculo bem legal. E claro, ela preparava o portão para que ele viajasse. Esses dias se transformaram em semanas, provavelmente até mesmo meses, se você duvidar. E os dois gostavam da companhia um do outro, com o Arthur cada vez mais e mais conhecendo Sylvia. Embora ela não falasse muito sobre si mesma, ele passou a entender melhor como que ela funciona. E ela cuidou dele como se fosse uma mãe carinhosa, embora é claro também o repreendesse quando ele estava errado, como nós vemos no anime, quando ele fala que quando ele conseguir poder, ele vai caçar todos aqueles que tentaram tirar ele de sua família, onde ela repreenderia ele falando que se ele só pensar em ódio, só pensar em ódio, só pensar em ódio, a vida dele não vai ser bem vivida. Tudo bem caçar esses caras se eles vêm até ele, mas gastar o seu tempo, a sua vida para caçar esses caras, e apenas pensando nessas coisas, não é bom pra ele. E ela explica isso pra ele, ela ensina isso pra ele, onde de fato a Sylvia e o Arthur tiveram uma boa ligação ali. E com o tempo, o Arthur percebeu que a ferida de Sylvia ficava pior, embora ela só falasse que isso é normal, que de vez em quando ela infecciona e fica um pouquinho pior, mas nada muito sério. E é então quando ela começa a ensinar magia para o Arthur, ao perceber que ele pode usar magia desde cedo, diferente de outros humanos, sendo especial por si só, sendo um gênio. E então ela ensinaria a magia especial para ele. Ela ensinaria a reunir mana enquanto se move, enquanto batalha. E esse é um poder muito especial. Isso acontece porque os humanos despertam tarde normalmente. Normalmente, o ideal é fazer isso durante sua juventude, durante sua infância, para você criar o hábito, para você se acostumar, para virar algo que você sabe fazer como se fosse uma memória muscular. Porém, como os humanos normalmente despertam no fim da adolescência, isso não acontece, eles não criam esse hábito, eles caem no mau hábito de seguir o caminho que já está preparado, é usar feitiços e treinar parados. Então é justamente porque o Arthur é uma criança que ele pode começar a usar esse método para treinar e se acostumar a reunir mana enquanto se mexe, porque se ele deixasse isso para quando é um adulto, seria tarde demais para isso. E depois de muito tempo tentando, quando o Arthur finalmente consegue fazer isso, ele encontraria a Sylvia colapsada no chão sangrando. Isso porque a ferida dela está piorando cada vez mais e rapidamente. E é quando o Arthur percebe que ela está piorando por causa do portão. Ela está se esforçando muito para fazer aquele portal para mandar ele de volta para casa, e isso está piorando os ferimentos da Sylvia. E aí ele começaria a ter um breakdown, se culpar, ficar triste, afinal ela está morrendo por culpa dele. E é quando a Sylvia revela sua forma de dragão para Arthur. E agora que ela usou essa forma, ela tinha pouco tempo, porque ela usou essa forma que o seu disfarce foi quebrado, e é agora que os inimigos dela achariam ela, porque só agora que ela quebrou o disfarce e ficou evidente para eles onde que ela estava. Então eles não chegaram antes, não, é agora que eles chegariam, porque antes ela estava disfarçada. Desse jeito, Sylvia termina o portal e começa a falar com Arthur, querendo falar algumas coisas pra ele antes da separação deles. Primeiro, ela daria esse ovo pra ele como uma de suas penas para o embrulhar, e então, ao bater com seu focinho em Arthur, ela deu um poder especial para ele, gravando em seu corpo, que inclusive doeu muito. Diferente do anime, a que ele sentiu dor ao receber esse poder, porque esse poder não é um poder comum, é um poder muito grande para ele atualmente. E com isso, ela já está próxima do seu fim, abrindo o portal em um lugar próximo aos humanos, para que ele conseguisse se encontrar facilmente. E é então quando os inimigos chegam na caverna, mas nós não temos tempo de ver eles direito ou de ter uma luta, porque ela imediatamente para o tempo, onde ela para o tempo para poder falar um pouco mais com ele antes da despedida. Então aquela luta que teve no anime
não existe aqui. Ela fala como ela prolongou a criação do portal para ficar mais tempo com ele, porque ela gostou de ficar com ele, e pediria que ele a chamasse de vovó pelo menos uma vez. E o Arthur desesperadamente tenta convencer ela a sair dali com ele, porque ele não queria se separar da Sylvia, ele gostou dela. Mas é claro, ela não pode fazer isso, então ela joga ele no portal. E enquanto ele tá caindo no portal, ele chama ela de vovó, e assim eles se separam. É assim que acontece no original e na webtoon, mas o anime não seguiu isso, obviamente, porque o anime tem prazer em mudar as coisas e tacar coisas nada a ver ali. Aqui nós não temos todo o tempo que ela passou com Arthur, a sua ferida ficando pior para o ajudar, o peso do sacrifício que ela está fazendo por ele. Essa luta que eles têm, isso nem chega a existir no original. Quando o inimigo chega, ela para o tempo imediatamente para começar a se despedir e tirar o Arthur dali o mais rápido possível. Ela não deixa o Arthur ali na presença daquela pessoa, porque aquela pessoa é que nem ela, então obviamente ela sentiria o Arthur. Esse rolê dos dois se confrontarem, um atacar, o outro se defender, isso não era pra acontecer, isso tá muito cedo pra acontecer. Esse tipo de luta só acontece muito mais pra frente. E esse poder que ela usou contra o inimigo, não era para ela ter todo esse poder, porque ela usou o poder dela para criar o portão. Ela está exausta aqui, a Sylvia tá no fim de sua vida. Literalmente, quando ela manda o Arthur pra fora, a luz do olho dela já tá se apagando, pra você ter noção. Então ela ter força pra lutar não faz sentido. E então temos mais ataque desse inimigo contra a Sylvia, e só quando ele usa um mega ataque que afetaria Arthur é que ela para o tempo. E é aquilo, na minha opinião, se eles tiveram tempo pra fazer essa luta ruim de CGI que não é importante e que não aparece no original, eles poderiam ter usado esse tempo pra desenvolver mais a Sylvia e o Arthur e a relação deles, que é muito importante. Então eles cortaram coisas importantes, colocaram uma luta que não existe com um CGI horrível, uma animação feia e efeito especial patético. E então depois de mandar o Arthur pra fora, ela ainda recebe um ataque dele e contra-ataca com outro ataque poderoso que ela nem deveria ter esse poder pra começar. Ela está no fim de sua vida fraca. Então o anime chapou o coco aqui. E eu fiquei irritado com esse episódio porque ele é meio que o melhorzinho dos três até agora. Na minha opinião, ele foi o melhorzinho até agora. E essa é a única vez que a Sylvia aparece na história, além de ser em flashbacks. Daqui pra frente, se ela aparecer, vai ser em flashback, vai ser em mensagens. Então a única aparição dela, eles fizeram isso com ela, pô. Que é isso, mano? Ela merecia mais do que isso. Ela merecia uma adaptação, pelo menos fiel. Eu não tô nem pedindo que esse episódio fosse bonito, fosse bem animado, porque ele é um monte de imagem estática. O tanto de vezes que eles repetiram as mesmas imagens ao decorrer desse episódio não tá escrito na Bíblia. Mas eu não pedi isso. Eu não pedi uma animação, eu não pedi um episódio bonito. Eu só queria que eles fizessem direito a Sylvia, tá ligado? Ela merecia pelo menos isso, mas nem isso ela teve. E não vamos falar do CGI, que tá um completo horror também. A armadura dela, o inimigo dela, tudo horroroso. Aquela cena do inimigo dela voando de fora da caverna pra caverna também é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E nem vamos falar da magia, porque eles não usaram magia, eles usaram efeitos especiais feios. Eu já vi magia em muitos animes diferentes, mas a magia nesse episódio foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Isso aqui é um monte de efeito especial concentrado, colorido. E então temos a cena do Rei Grey indo lá pra sala do seu conselheiro, que é algo que deveria ter acontecido ou no episódio passado ou no comecinho desse episódio, e não onde aconteceu. Mas enfim, a minha conclusão é que a qualidade desse episódio é um pouquinho melhor que a dos outros, tem muito frame parado, o episódio é estático basicamente ainda, os efeitos especiais do CGI são horrorosos, mas a Sylvia provavelmente é a coisa mais bonita do anime. Eu sinceramente não acho que vai ter alguma coisa melhor nesse anime inteiro, nos 12 episódios, do que essa Sylvia. Na minha opinião, essa arte da Sylvia Dragão é a melhor coisa que esse anime tem para oferecer pra gente até o final dele. Mas o que vocês acharam disso, meus amigos? Comentem sua opinião e seus pensamentos sobre isso, que eu quero saber o que você pensa. E se você quiser ver mais vídeos de The Beginning, aqui você pode achar o que procura. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para me apoiar e deixa o gostei para ajudar o vídeo. E claro, muito obrigado aos membros por todo o apoio que vocês me dão. Eu sou muito grato a todos vocês. Agora, fui.